Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula de estatística, ainda falando de variância e desvio padrão. Vamos ver como a gente calcula a variância em uma distribuição de frequência por classe. Agora, a distribuição de frequência é por classe. Veja só, quando você tiver uma distribuição de frequência por classe, a variância continua sendo a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, você vai somar todos os quadrados dos desvios. Somatório de xi menos x barra ao quadrado. Vai multiplicar pela frequência absoluta e dividir pela frequência total. Então, continuamos com a mesma fórmula. Só que esse xi agora, ele é o ponto médio da classe. Esse xi agora, ele é o ponto médio da iésima classe. Xi é o ponto médio. É o ponto médio da iésima classe. Da classe de ordem I. Mas nós vimos no material anterior, nas aulas anteriores, que a variância também poderá ser calculada como sendo o somatório do ponto médio ao quadrado vezes a frequência absoluta de 1 até n, dividido pela frequência total, menos a média aritmética ao quadrado. Esta é uma outra fórmula para calcular a variância quando a gente tiver a distribuição de frequência por classe. Ou você ainda pode usar aquela fórmula alternativa. A variância será 1 sobre a frequência total multiplicada pelo somatório de xi ao quadrado vezes a frequência absoluta menos o somatório de xi vezes f de i ao quadrado dividido pela frequência absoluta. Observe que essa soma é soma de todos os xi sempre, de 1 até n. Então, às vezes, a gente nem escreve isso aqui, de 1 até n. Então, podemos também utilizar essa fórmula, que é uma fórmula muito popular. É uma fórmula muito popular. Vamos fazer um exemplo sobre isso? Vamos a um exemplo. Exemplo. Considere as alturas de 50 alunos de uma turma, conforme a distribuição abaixo. Temos aqui a distribuição por classe. Olha, repara que nós temos classes. Alturas em centímetros. De 150 centímetros a quase 160, encontramos 5 alunos nesse intervalo, nesta classe. Na segunda classe, vai de 160 centímetros a quase 170, e temos 10 alunos. E assim foi, até que a frequência total, o número total de alunos, seria 50. Queremos calcular a variância dessa distribuição, quer dizer, ter uma aproximação. Primeiro, toda vez que a gente for calcular a variância, a gente vai precisar calcular a média aritmética. Então, o primeiro passo é encontrar a média aritmética. Vamos calcular a média aritmética dessa distribuição? Vamos lá. Bem, para calcular a média aritmética, eu vou precisar calcular o ponto médio de cada classe. Ponto médio da primeira classe, 150 mais 160, dividido por 2, dá 155. Ponto médio da segunda classe, 160 mais 170 dá 330, dividido por 2 dá 165. 180 mais 170, dividido por 2 dá 350. Dividido por 2, 170 mais 180, 350. Dividido por 2, teremos 175. 190 mais 180 dá 370. Dividido por 2 dá 185. E, finalmente, 190 mais 200 dá 390, dividido por 2 dá 195. Nessa coluna eu não preciso de total, beleza? Agora vamos fazer xi vezes f de i. O f de i é exatamente a frequência dos alunos, que é a quantidade de alunos.
Então agora vamos multiplicar xi vezes f de i. 5 vezes 155 dá 775. 10 vezes 165 dá 1650. 20 vezes 175 dá 3.500. 10 vezes 185 dá 1.850. E 5 vezes 195 dá 975. E agora vamos achar o total desta coluna. Somando todos esses valores na última coluna, encontramos 8.750. E agora vamos calcular a média aritmética. Vamos lá. Para calcular a média aritmética, temos a fórmula média aritmética é o somatório do ponto médio vezes a frequência absoluta dividido pela frequência total. Portanto, a média aritmética será soma de xi vezes f de i. Esse total que a gente fez agora. 8.750. Dividido pela frequência total. A frequência total é esse 50 que a gente tem aqui. Dividido por 50. Logo, a média aritmética deu 8.750 dividido por 50. A média aritmética deu 175 centímetros. Isso quer dizer que, em média, esses alunos têm 1,75 m. Essa é a média, a altura média dos alunos. E agora vamos calcular a variância. Vamos calcular a variância? Bem, para calcular a variância, já temos a média aritmética. Vamos calcular os desvios. Então, vamos novamente para outra tela. Vamos lá. Queremos calcular a variância. Vamos lá, calculando a variância. Bem, temos aqui o ponto médio de cada classe. Aqui é 155, o ponto médio aqui é 165, o ponto médio aqui é 175, o ponto médio é 185 e aqui o ponto médio é 195. Agora vamos calcular os desvios. Nós vimos que a média aritmética é 175. Então, o primeiro desvio é 155 menos 175. O primeiro desvio é menos 20. O segundo desvio é 165 menos 175, é menos 10. Aqui o terceiro é 175 menos 175, é 0. Depois 185 menos 175 é 10. Depois 195 menos 175 é 20. Calculei os desvios. Agora vamos calcular o quadrado dos desvios. Vamos ao quadrado. Menos 20 ao quadrado é 400. Menos 10 ao quadrado é 100. 0 ao quadrado é 0. 10 ao quadrado é 100. E 20 ao quadrado é 400. Nós não precisamos nem desse total, nem desse total, nem desse total. Precisamos apenas do total dos alunos, que nós já sabemos que é 15, 35 mais 15, 50. 50. Na realidade, é esse 50 que vem para lá. Agora, vamos fazer xi menos x barra ao quadrado vezes a frequência absoluta. Vamos multiplicar, então, xi menos x barra ao quadrado, esta coluna, pela frequência absoluta, que é o número de alunos. Então, vamos lá. 400 vezes 5 dá 2.000. 100 vezes 10 dá 1.000. 0 vezes 20 dá 0. 100 vezes 10 dá 1.000. E 400 vezes 5 dá 2.000. Somando isso aqui, encontramos 100.000, que já estava até aqui escrito aqui, 6.000. Encontramos 6.000, 6.000. E agora podemos responder qual é a variância. Vamos responder? Para calcular a variância, vamos para a fórmula. A primeira fórmula. A variância é igual ao somatório de xi menos x barra ao quadrado vezes a frequência absoluta dividido pela frequência total.
Nesse caso, a variância está dando somatório de xi menos x barra ao quadrado é aquele 6.000 que nós calculamos agora, dividido pela frequência total, que é 50. É 50. Portanto, encontramos como variância 6.000 dividido por 50, que é igual a 120. Logo, a variância é 120 centímetros ao quadrado. 120 centímetros ao quadrado. Essa é a variância. E qual é o desvio padrão? Quem é o desvio padrão? O desvio padrão será calculado como sendo a raiz quadrada da variância. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão, que é pelo sigma, vou até tirar isso aqui, ó. O desvio padrão é o sigma, é a raiz quadrada de 120, que vai dar aproximadamente a raiz quadrada de 120, 10,95 centímetros. Então, essa foi uma primeira solução para calcular aquilo. Mas podemos também responder isto usando uma outra fórmula. Vamos responder com uma outra fórmula, uma outra maneira de fazer isso. Vamos lá, então. Temos aqui a distribuição de novo. Vamos calcular, então, os pontos médios. Entre 150 e 160, o ponto médio é 155. De 160 a 170, o ponto médio é 165. O ponto médio aqui é 175. O ponto médio é 185. O ponto médio 195. Não precisamos disso. E agora vamos calcular o xi ao quadrado. O quadrado de cada ponto médio. Opa, isso vai dar conta, né? Então, xi ao quadrado. Vamos lá. 155 ao quadrado é 24.025. Que é 155 vezes 155. 165 ao quadrado é 27.225. Depois, 175 ao quadrado é 30.625. Depois, 185 ao quadrado é 34.225. Depois, finalmente, 195 ao quadrado vai dar 38.025. E agora vamos somar o xi ao quadrado? Não, essa soma você não precisa. Você vai precisar do somatório de xi ao quadrado vezes f de i. Soma de xi ao quadrado vezes f de i. F de i é a coluna dos alunos, né? Então vamos fazer xi ao quadrado vezes f de i. Vamos fazer? 24.025 vezes 5 vai dar 120.125. Xi ao quadrado vezes f de i. 27.225 vezes 10. Aí isso aqui vai dar 272.250. Agora, xi ao quadrado vezes f de i. 30.625 vezes 20. Vai dar 612.500. Depois vamos ter aqui 34.225 vezes 10. Vai dar 342.250. E agora 38.025 vezes 5. Vai dar 190.125. 125, tá certo, 125. E agora, né, vamos somar toda essa coluna aqui, ó. Somando toda essa coluna, nós vamos encontrar 1.537.250. É evidente que isso é muito trabalhoso, né? Geralmente na prova ele já te dá esses totais calculados aqui, ó. Essa última linha é o que ele te dá. E vamos calcular então a fórmula aqui, ó. A primeira fórmula que nós vimos será, bem, sigma ao quadrado, a variância, será então
o somatório de xi ao quadrado vezes f de i dividido por n menos a média ao quadrado. Nesse caso, a variância está dando somatório de xi ao quadrado dividido por n. Vai dar 1.537.250, que é esse último valor, dividido por n, dividido por 50, menos a média ao quadrado, menos a média, você lembra que era 175 ao quadrado. Logo, a variância vai dar. Bem, realizando essa conta, nós vamos encontrar 30.745. 30.745 menos 175 ao quadrado, que a gente calcula aqui, 30.625. 30.625. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar exatamente 120 centímetros ao quadrado. Eu peço que você conserte lá no material que não saiu o quadrado. E se quiser calcular o desvio padrão, o desvio padrão, que nós já calculamos, né? O desvio padrão, a gente representa pela letra sigma. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 120, que vai dar aproximadamente 10,95, agora sim, centímetros. Beleza? Então, esta é uma maneira de você calcular também a variância. Pode usar essa fórmula, mas existem várias maneiras. Mas existe um processo que eu gostaria de falar para vocês. É um processo que facilita essas contas. Então, vamos aqui, ver um processo breve para os cálculos, né? Então, vamos ver como observação. Como observação, há uma maneira que o pessoal chama de processo breve, processo abreviado para o cálculo da variância. A maneira seguinte é você encontrar uma outra variável. Por exemplo, vou chamar uma variável de y, yi. A variável yi será calculada como sendo a variável xi menos um ponto fixo, que eu vou chamar de x0, dividido por h. Então, você vai trocar de variável, vai partir para uma variável y, que vai ser o x menos x0 dividido por h. Esse x0 é um valor arbitrário, é uma constante. Um valor, uma constante que você escolhe. Esse h será o intervalo de classe. O intervalo de classe. Se você trocar de variável, você poderá calcular a variância como uma outra fórmula. Você poderá calcular a variância usando a seguinte fórmula. A variância será... Aí você pode fazer assim, h ao quadrado que multiplica o somatório do yi ao quadrado vezes a frequência absoluta. Esse somatório dividido por n menos o somatório de yi vezes o f de i dividido por n ao quadrado. Então, com esta fórmula, você pode calcular esses valores. Com esta fórmula, você poderá calcular esses valores. Vamos fazer um exemplo disso? Vamos lá, vamos fazer a mesma questão com essa fórmula. Veja a questão anterior, então, vou aplicar esta fórmula.
Vamos calcular então aqui, temos aqui o ponto médio, de novo, a frequência é o aluno, né? O ponto médio aqui era 155, o ponto médio aqui era 165, aqui 175, aqui 185, aqui 195 e aqui nada. Vamos calcular as variáveis. Repare que o y será calculado como? Bem, para calcular o y, eu vou usar uma fórmula. Olha só, vou calcular o y como sendo o xi, que é o ponto médio, menos o x0, dividido por h. Mas nem todo x0 facilita essa conta, não. Qual seria o melhor valor de x0? Você escolhe como x0 um ponto médio. Essa constante, se você escolher uma constante conveniente, a conta fica fácil. E o melhor x0 é o ponto médio da classe central. Nesse caso, a classe que está no meio aqui, ó, é a classe que dá um x0 igual a 175. Então, se eu considerar o x0 igual a 175, que é aquele ponto médio que está ali, ó, central, e o h, que é o intervalo de classe. O intervalo de classe aqui é 10. Então, eu vou ter que cada yi vai ser calculado como o ponto médio menos 175 dividido por 10. Então, esse vai ser o xi. Vamos calcular, então, cada ponto médio menos 175 dividido por 10. Vamos lá? Então, vamos calcular o y. O y vai ser, então, aqui, ó. Primeiro, 155 menos 175 dividido por 10. 155 menos 175 vai dar menos 20. Dividido por 10 dá menos 2. Agora o segundo y vai ser 165 menos 175. Vai dar menos 10. Dividido por 2. Dividido por 10 vai dar menos 1. Agora 175 menos 175 dá 0. Dividido por 10 dá 0. Agora 185 menos 175 dá 10. Dividido por 10 dá 1. Agora 195 menos 175 dá 20. Dividido por 10 dá 2. E agora eu faço f de i vezes y. O f de i é o aluno. Então vamos lá. F de i vezes y. 5 vezes menos 2 dá menos 10. 10 vezes menos 1 dá menos 10. 20 vezes 0 dá 0. 10 vezes 1 dá 10. E 5 vezes 2 dá 10. Agora eu vou calcular o yi ao quadrado. O quadrado do yi vai ser menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, y ao quadrado, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Agora eu vou fazer y ao quadrado vezes a frequência. Vamos multiplicar cada y ao quadrado vezes essa frequência. Vamos lá, ó. 5 vezes 4 dá 20. 10 vezes 1 dá 10. 20 vezes 0 dá 0. 10 vezes 1 dá 10. E 5 vezes 4 dá 20. E eu vou pegar agora os totais que me interessam. Os totais que interessam nesse ponto. Apenas esse total aqui, ó, que é 60. E agora vamos para a nossa fórmula. A fórmula que nós colocamos, a fórmula é a variância igual a h ao quadrado que multiplica somatório de y ao quadrado vezes a frequência absoluta dividido por n menos somatório de y vezes a frequência sobre n ao quadrado. Beleza, beleza? Você vai então recordar que era essa fórmula aqui, ó. Beleza? Então, voltando. Agora vamos substituir. A variância será o h é 10 ao quadrado vai ser 10 ao quadrado vezes soma de y ao quadrado vezes f de i. Essa soma de y ao quadrado vezes f de i é 60. Dividido por n, que é 50.
menos, ó, o quadrado de somatório de y e f de i. Você lembra que o somatório de y e f de i deu zero? Aqui, ó, deu zero. Soma menos 10 mais 10 dá zero. Zero sobre o n, que é 50. Essa conta aqui, ó, está dando zero, né? Isso aqui está dando zero. Então, nós temos que sigma ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 100, vezes, como isso aqui, ó, está dando zero, fica apenas vezes 60 sobre 50. 60 por 50. Você pode simplificar, ó, 100 por 50 dá 2. Então, sigma ao quadrado é 2 vezes 60. A variância está dando quanto? 120. 120 centímetros ao quadrado. 120 centímetros ao quadrado. Quer dizer, realmente esse processo facilita muito, né? Facilita bastante. Mas como isso cai na prova? Olha, isso já caiu em algumas provas da ESAF. Mas é claro, ele já te dá essa última linha já pronta. Ele já te mostra uma tabela com todos esses valores já calculados. Você só vai precisar dessa fórmula. Tá ok? Essa foi mais uma aula de estatística descritiva. Vamos continuar o nosso curso e na próxima aula estaremos começando a bateria de exercícios desse curso. Então, vamos fazer muitos exercícios. Então, baixe o material da próxima aula, já tente resolver algumas questões. Todas as questões no próximo material estão resolvidas. Aqui em vídeo. Vamos começar então agora a bateria de exercícios. Vamos ficando por aqui, uma boa sorte para você, bons estudos e até a próxima aula. Ok, felicidades, até lá.